aqui a aula do Bom no YouTube. O pessoal, eles estão felizes até agora com o Vasco? Ó, a festa que Aproveitar estão enquanto fazendo lá dá, no né, clube. cara? Hã? Até cachorro é vascaíno agora? O que é isso? Pô, malandro. Meus cachorros, eles esperam para ir, vai na hora certa, eles entram assim no ponto. Reunião de diretoria, conselho, eles esperam a hora de eu falar, aí começa. É. Bom, você já está como co-host, então tá contigo o comando, tá no YouTube. Vou começar a gravar aqui agora que o cachorro. Você viu só? Falei assim: o Rubem vai falar, o cachorro parou de uivar. É isso. Vou começar a gravar aqui, já são 7h59, aí já fica contigo, tá bem? Tá jóia. Uhum. Estamos gravando aqui, tá contigo aí, ó. Ok, podemos começar, né? Pessoal, bom dia. Hoje é o nosso 10º encontro de contabilidade. A gente hoje termina o ciclo de contabilidade básica, tá? E a gente, nesse período, a gente desenvolveu vários temas, alguns não tão básicos, né, como o impairment, como a gente falou sobre reavaliação, aquela questão dos arrendamentos, né, que é um pouco mais avançado, mas assim, a gente tratou todos os temas como se a gente estivesse falando para o pessoal de finanças, não para o pessoal de contabilidade, né? Porque, por exemplo, hoje nós vamos falar de estoque. Então, quando a gente fala com o pessoal de contabilidade, a gente tem que falar, né, das obrigações acessórias, né, dos códigos, né, para poder fazer os lançamentos dos livros, os critérios de apuração. E, assim, a gente, obviamente, que o pessoal de finanças, a gente não entra nesse tema, né, porque isso aí é o pessoal, os assistentes de contabilidade que desenvolvem mais, né? Mas, assim, a gente, por exemplo, a gente não vai tratar critérios de devolução de mercadoria, né? Como que é feita a contabilização, como se faz os estornos de crédito. Eu acho que isso é uma coisa extremamente técnica e para a nossa abordagem inicial aqui, eu acho que não é necessário. Hoje a gente vai desenvolver mais os critérios de apuração do custo, né, a movimentação de estoque, dando um exemplo bastante básico, né, só para que vocês entendam as diferenças, né, e quais são os critérios que são permitidos por lei e quais que não são permitidos, né? E então, assim, hoje então a gente termina essa parte. Eu conversei com o Marcelo e a partir do sábado que vem a gente vai colocar aqui o FNP entra em campo no sábado, fazendo as análises de balanço. Como a gente faz indicadores econômicos, analisando o balanço, então, assim, a gente não está fugindo da contabilidade, tá? Só que a gente vai fazer uma análise um pouco mais avançada, porque a gente vai trabalhar muito as análises de fluxo de caixa, que não são análises comuns de serem feitos no mercado, né? Assim, normalmente o pessoal faz muita análise envolvendo a demonstração de resultados, os balanços, a gente vai fazer também, mas a gente vai focar muito no fluxo de caixa. Então, assim, eu acho que é bastante interessante, porque é uma coisa que é muito pouco feita e só o pessoal, os mais catedráticos é que gostam de abordar esse tema. Então, assim, vai ser direcionado para o futebol, mas pode ser usado em qualquer circunstância. E quando a gente retomar a contabilidade mais para frente, a gente vai falar o que o Marcelo as operações de mercado que o Marcelo está falando, vamos falar aí a gente vai fazer a análise de balanço de empresas comerciais, né? Chamando a atenção de alguns pulos de gato que a gente pode fazer, né? Alguns erros que o pessoal comete quando faz, assim, às vezes, problema de conhecimento contábil, né? Então, a gente vai abordar muito aspecto disso quando voltar para uma empresa comercial, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre... vou compartilhar com vocês aqui o que é que nós vamos falar hoje, tá? Então, é o seguinte, estoque. Estoque, gente, de maneira geral, é bem simples. O que atrapalha
O que avacalha no estoque não é o critério de contabilização, os critérios de apropriação. O que atrapalha muito são os controles que você tem que ter. Porque é o seguinte, qualquer erro de classificação gera penalidades para a empresa, gera processo de fiscalização, entendeu? Então, assim, o que atrapalha, o que dificulta o controle de estoque é exatamente os aspectos tributários, tá? Então, hoje, nós vamos falar o que é o estoque, são os produtos mantidos para a venda, em processo de produção, né? E matérias-primas, ou então outros, por exemplo, os times que adquirem uniforme para venda para os consumidores e também para entregar para os jogadores durante os jogos. Isso também é classificado como estoque, tá? Sendo que parte é para venda e parte é para consumo próprio, né? Porque quando envolve um volume muito grande, tá certo? Então, assim, estoque, a classificação geral, a gente não tem muita dúvida do que é, tá certo? Em processo de produção, eu vou entrar mais na frente explicando como que acontece. Tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Tá? Bom, o que é classificado como estoque? É o preço da mercadoria, mais o frete, mais o seguro e os impostos não recuperáveis. Tá? Então, por exemplo, você adquiriu uma mercadoria, tem ICMS, você destaca o ICMS do preço da mercadoria, porque você vai recuperar. Quando você vender, o imposto que você apurar na venda, você deduz com o imposto que você contabilizou como recuperável. A única coisa que a gente tem que comentar sobre isso aí é o seguinte, quando você recupera o imposto, você não recupera o imposto daquela mercadoria especificamente. Tá? Você apura todos os ICMS que você teve durante o período, tá certo? Das compras e abate com o que você vendeu, independente. Você não marca a mercadoria que você comprou e abate daquela compra. Tá? É do bolo de compras e você abate do bolo de vendas. Tá? Bom, valorização do estoque. Nós temos 3 tipos de valorização. Nós temos o PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Como é que é? O pessoal de inglês aí, como é que fala mesmo? First in, first out, né? FIFO. FIFO, é no português mesmo, né? FIFO, né? Marcelo, eu tenho medo de falar esses negócios em inglês e virar meme, entendeu? Então, assim, aí eu não arrisco. No português é PEPS. PEPS, E tem o EPS. Esse é o FIFO. O EPS é o último que entra, o primeiro que sai. O LIFO. custo... isso, LIFO. O custo médio ponderado, ok? E o método de preço de venda a varejo. São os 4 tipos de estoque que a gente vai abordar aqui e vai fazer um exemplo simples, né, para mostrar como que é. O menos conhecido seria método de preço de varejo. Esse método, ele é aplicado, por exemplo, você pega uma Magazine Luiza, que tem um volume muito grande de estoque, né? Então, assim, esse método é aplicado nesse tipo de empresa, ok? Vamos lá. O nosso exemplo é esse daqui, gente. Uma empresa do ramo comercial inicia a comercialização de determinado produto. Estoque inicial 0. Tá? Aqui eu não estou preocupado com retenção de ICMS, com pagamento de ICMS, não. Nós vamos pegar esse exemplo aqui numa planilha e vamos desenvolver nas 4 formas, tá? Nos 4 tipos de imposto. Combinado? Vocês verem a diferença. E vão ver a diferença, sim, do critério, do valor do custo de cada um. Tá? Assim, e eu vou explicar para vocês por que a Receita Federal não aceita o EPS. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar com vocês uma planilha aqui. Vamos lá.
inicialmente a gente falou que uma empresa, ela contratou no dia 2/3, ela comprou no dia 2/3 do XX, 50 unidades. Aí vamos colocar aqui, ó, unidades, só para a gente ter a referência, tá? A, valor unitário. Total. Ok? Então, eu investi R$5.000 na compra, na minha primeira compra de estoque. Ok? R$100 cada uma. Isso aqui seria o valor líquido, tá, gente? Vamos desconsiderar ICMS, essa coisa toda, né? Depois eu vou mostrar para vocês o cálculo de ICMS, uma apuração que eu tenho aqui. O segundo, R$110. Um exemplo bem simples, mas que vai exemplificar bem os 4 casos, tá? R$20 a 130. Bom, e ele fez a seguinte venda. Isso aqui foram as compras. E essas foram as vendas. Pessoal, então é o seguinte, essa é a minha situação, é o meu perfil de movimentação no período, tá? Então vamos começar pelo UEPS, que não é usado, só para a gente não perder muito tempo com ele. Então vamos lá, eu tenho aqui do dia 2/3, no dia 8, 15 e 25... Bom, então eu tenho a seguinte movimentação, tá? Eu tenho uma quantidade, eu vou considerar aqui a quantidade, ok? O valor unitário e o valor total. Tá? Aí eu repito o mesmo controle aqui, só para a gente fazer passo a passo. Bom, no dia 2/3, eu adquiri 50 unidades, tá? A R$100. O valor total disso aqui, só para a gente visualizar mais fácil, seria 5.000. Essa coluna aqui eu vou marcar ela toda como sendo... Não tive venda, vou considerar aqui compra, né? Não tive venda. E aqui meu estoque final. Chama saldo, mais fácil. Então é o seguinte, qual que foi meu saldo? 50 unidades a R$100, 5.000. Vamos deixar aqui por enquanto, tá? Então é o seguinte, o próximo lançamento seria
que eu comprei 80 unidades a R$ 110. Unidades, então o valor do meu custo foi esse aqui. O meu estoque passa a ser de 130 unidades. O valor que eu comprei esse aqui foi 110. Tá? Então, eu tenho basicamente isso daqui. Isso é meu controle paralelo, ok? Bom, meu saco. Vamos lá, pessoal. Então, assim, eu tive agora a primeira venda. Então, é o seguinte. Quando eu faço o método UEPS, ou seja, a última aquisição é o valor que eu considero como custo da venda. Então, é o seguinte, eu vendi, pelo nosso exemplo, eu estou nesse processo aqui, eu vendi 10 unidades, tá? Qual o custo que eu considero? Eu considero a última venda, a última compra que eu fiz, tá? 110. Aí, qual que seria o valor do meu estoque? Eu teria 120 unidades, pelo último valor 110. Esse aqui seria o valor do meu custo, ok? Vendi mais 70. Veja bem, 70 eu ainda tenho 70 unidades da última compra que eu fiz. Então, eu mantenho o valor de 110. Ou seja, eu cheguei a um estoque de 5.500 e ainda não consumi tudo que eu fiz na última compra. Aí, no dia 20, eu fiz uma outra compra, né, de R$ 130. Ok? E fiz uma venda no dia 25 de 30 unidades, tá? Eu já não tenho mais 110, mas eu comprei por 130. Então, eu tenho lá 20 unidades a 130. Ok? 20 unidades a 130 e tenho 10 unidades a 100 reais. Ok? Porque eu já consumi dessa daqui, já consumi dessa e eu tenho 10 unidades aqui da minha primeira compra. 100 reais. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu fiz a 130 e esse aqui eu fiz a 100. Tá? Bom, para eu apurar no dia 30, mais uma do dia 25 aqui. Então, basicamente, gente, a movimentação do EPS seria essa. Eu destaco as últimas compras e vou lançando, tá? Eu vou primeiro apurar todas as outras e mostrar para vocês como que qual a diferença deles, tá? Então, vamos lá. Vamos guardar esse quadro e vamos fazer um outro quadro aqui, já considerando o PEPS, tá? Primeiro que entra. Então, eu fiz as compras aqui normais. A venda, aqui eu mudo esse critério de venda aqui, tá? A minha venda, inicialmente, eu considero a primeira que entra. 10, tá? Vendi, eu comprei a 100. Então,
a minha primeira compra, eu já começo a bater aqui, tá? Vamos lá, então. Sim. E eu vendi, mais para frente, eu tinha comprado 50. Então, como eu vendi no dia 8, 10, beleza. Então, eu zerei 10 aqui, tá? No dia 15, eu vendi. Eu ainda tenho 40 da primeira. Então, eu vendi 40 a R$100. Eu vou ter que acrescentar mais uma coluna aqui, gente. Mais uma linha aqui, que vou ter que gastar da segunda compra, tá? Então é o seguinte, eu vendi 70, então faltam 30 unidades da segunda compra. Ok? Então vamos lá, vamos acertar isso aqui. 100, aqui foi 100 também, e aqui foi 110, tá? Ok? Então olha só, eu usei parte da primeira, parte da segunda compra, parte da primeira ainda, e aqui eu já comecei a usar 30 da segunda, tá? Que é o primeiro item, à medida que o item vai saindo, eu vou acrescentando. No dia 20, eu comprei 20 unidades a R$130, tá? 2.600, eu fiquei com 70, eu considero a 110 ainda, porque ainda tem mercadoria de 110 para vender, e eu finalmente vendi 30, tá? 110. Ok? Então, seguinte, no meu saldo de estoque, eu tenho 20 unidades, né, na verdade, a 110, que eu ainda não gastei toda, e tenho 20 unidades que eu acabei de comprar a 130, tá? A conta aqui é o seguinte. Então, eu tenho a soma desses dois aqui, ó. A minha posição de estoque final seria isso aí, 4.800, tá? Vamos comparar esses dois métodos aqui. Qual que é a fórmula de custo, para você apurar custo? Seria estoque inicial mais compras menos estoque final. Ok? Vamos lá. O meu estoque inicial disso aqui é 0, tá? Que a gente já tinha comentado que seria 0. As minhas compras, deixa eu puxar uma linha de soma aqui para ficar fácil da gente calcular, tá? As minhas compras foram 16.400. Eu posso usar, inclusive, aqui em cima. Isso não vai mudar, para todas elas vai ser a mesma coisa. 16.400. Então, vamos lá. Eu tenho estoque inicial 0, mais as minhas compras. 16... Espera aí, gente. 16, compra está aqui, ó, 16.400. Tá? Isso aqui é a venda. Estoque inicial 0, mais as compras, menos o estoque final. Então, eu tenho aqui 12.400 de custo de mercadoria vendida. Se eu fosse apurar aqui o meu resultado, eu diria que eu tive uma venda, uma receita de venda de 27.500, ok? Menos um CMV de 12.400.
Então, eu teria um lucro bruto de 15.100. Agora, nesse caso aqui, eu teria o estoque inicial de 0, mais as compras, que não muda, menos o estoque final. 11.600, tá? Então, vamos montar a mesma coisa aqui. A minha venda, 27.500. O meu CMV, 11.600, tá? E seria 15.900 o meu lucro, tá? Vocês entenderam? Vocês estão começando a entender por que a Receita não aceita o EPS? Na verdade, essa proibição do EPS, gente, era na época que a gente tinha inflação de 20%, 40% ao mês. Então, se você comprasse uma mercadoria no início do mês, ela se valoriza, o custo dela aumentaria tipo 20%, 40%. Então, ou seja, o meu lucro seria menor, o meu lucro tributável. Então, a Receita Federal não aceitou. Entendeu? Basicamente por causa disso, tá? De acordo com o que a gente demonstrou aqui, você vai lançando no custo, né? Basicamente as últimas compras. Então, ou seja, o valor do custo fica majorado, entendeu? Agora vamos pegar o médio, que é aceito, tá? Ô, gente, algum ponto até agora? Tranquilo? Então, vou para frente. Vamos lá, gente. Então, no custo médio, eu tenho a mesma movimentação. Só que aqui, eu já começo a fazer diferente, tá? Esse custo aqui passa a ser a somatória da minha compra dividido pela minha quantidade. Opa, tá dando... Deixa eu ver como que eu resolvo esse negócio aqui, gente. Ok? Então, agora aqui, eu já tenho uma outra situação, que é o seguinte: eu vendi 10 mercadorias, só que agora eu já não tem mais relação com a compra. A relação agora é com o valor médio do estoque, tá? Então eu tenho esse valor médio. Então esse aqui seria o meu novo custo. O custo médio não se altera. Ok? Eu faço a mesma coisa, tenho o custo médio da mercadoria de 106, tá? Na saída não há alteração de custo, tá, gente? 106. Aí é o seguinte, eu comprei 130, tá? Então, eu comprei a 130, né? Nesse caso aí, quando eu tenho compra, já há alteração do custo médio. Deixa eu lançar essa compra aqui, então. Vendi 30 unidades a 112, tá?
eu tenho no final 40 unidades, né, que não vai mudar. Então, basicamente, gente, esse é o custo, esse seria o cálculo pelo custo médio, tá? Então, a fórmula aqui é a mesma, estoque mais compras, que eu tenho aqui, menos o estoque final, tá? Aí eu tenho essa situação aqui. O meu CMV seria calculado dessa forma. R$15.618 seria o meu lucro, ok? Gente, vocês estão caladinhos aí? Alguma dúvida, alguma coisa até agora? Nossa, eu nunca vi vocês tão calados, gente. Aula prática de contabilidade dá nisso. Por enquanto Vamos não, lá. Rubão. Hã? O pessoal está chorando aqui. Tá? O pessoal está em posição fetal aqui, chorando com calma, tá? Tentando atrapalhar a aula aqui. Não, porque é o seguinte, gente. O critério, tá? É o custo médio ponderado, a fase mais chata do cálculo. Então, vocês viram o seguinte, que, na verdade, você tem que ter um mega de um controle de informática e tal, para você poder controlar qualquer um dos dois sistemas, né? Porque você tem que separar muito bem, porque tem muita quebrada. De repente, você está trabalhando com compras mais picadas e tal. Então, assim, o sistema é complexo. A gente está fazendo um exemplo aqui simples de construção do cálculo. Então, assim, o EPS, à medida que você vai gastando as últimas compras, você vai subindo para as primeiras, ok? O PEPS, você vem da primeira para frente e vai fazendo a contabilização e vai lançando o custo, apurando com aquela fórmula que já é bem conhecida, tá? O custo médio já é mais simples. O custo médio, ele altera o valor à medida que você vai comprando. As saídas não alteram o custo médio. O que altera são as medidas, à medida que vai entrando mercadoria, vai afetando o seu custo médio, tá? Olha, é muito difícil você dizer. Eu acho que o EPS ele tem uma vantagem enorme, porque é o seguinte, você preserva mais o caixa da empresa para melhorar a reposição da mercadoria, entendeu? Então, assim, eu acho o EPS, dependendo da estratégia da empresa, eu acho o EPS o melhor jeito, porque você apura menor resultado, ok? Tá certo? Mas você protege mais o caixa da empresa, né? Assim, basicamente isso. Né? Mas eu acho melhor o EPS, tá? Assim, se eu fosse dar minha opinião. Agora, obviamente que 99% das empresas, elas fazem o custo médio. É muito difícil você fugir do custo médio, tá? Não entendi, o Afonso. Eu estou perguntando se quer é discricionário. Você pode escolher o que você quiser? Sim, sim. Exceto o EPS, tá? Você pode escolher qualquer sistema. A Receita aceita qualquer um dos dois. Ok? Assim, não tem... Obviamente que, por exemplo, você não vai usar... Imagina que você venda caneta, tá? Você não vai usar para caneta Bic preta o custo, o PEPS, né? E usar para caneta azul o custo médio, tá? O estoque ele tem que ser mais consistente, assim, né, no uso da metodologia. Você não pode ficar alternando ao bel prazer, não. A não ser que você tenha grupos. Por exemplo, imagina que você tenha um determinado grupo que movimente muito. Então, para você é indiferente o PEPS e o EPS. Se o PEPS for mais... O PEPS ou o médio. Se o PEPS for mais fácil, você pode fazer. Né? Vamos supor que você tenha veículo, venda de veículo, né? E venda de chaveiro do carro, sei lá, né? O chaveiro você pode fazer pelo
pelo médio, e o veículo você faz pelo PEPS, entendeu? Isso aí não tem problema, não. Agora, quando tem o mesmo padrão, o mesmo estilo, aí você mantém você só faz um critério, tá? Rubem, Ok? não, beleza. Uma outra pergunta, uma dúvida que eu tenho é como é que isso funciona para serviço, para você compor o preço da mercadoria, né? Porque a mercadoria é um serviço e aí você tem Tá, que fazer ó, aquele ABC, como é que eu chamo? o negócio é o seguinte, para serviço, na minha opinião, assim, você tem que ter um negócio que a gente pode chamar de controle de desempenho, tá? Então, assim, porque, na verdade, qual que é a diferença de mercadoria para serviço? Mercadoria, né, você vende basicamente o tangível, né? Tá? Né, o copo d'água, etc. O serviço você vende tempo, ok? Que é diferente, né? Assim, eu, por exemplo, sou prestador de serviço. Eu falo com as pessoas, se o cliente está demandando muito tempo, a gente tem que pensar numa solução, porque esse é o nosso custo, tá? Então é o seguinte, você aloca, na verdade, que é uma coisa assim, quando eu tratar um pouco mais para frente sobre mão de obra, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Você está alocando tempo. Quando você está alocando tempo, na minha opinião, é o tempo, é o custo daquele momento, entendeu? Não tem muita relação com o PEPs e Webs, que PEPs e Webs tem relação com mercadoria, tá? Obviamente que eu vou demonstrar agora o custo de varejo e a gente vai passar um pouco para processo de matéria-prima e tal, e alocação no processo de transformação. Posso até dar um exemplo aqui de como que é calculada a hora, não tem problema nenhum, tá? Mas, assim, basicamente, na prestação de serviço, na minha opinião, é o tempo, o custo da hora naquele período que você está apurando, tá? Naquele mês. Que você vai fazer a fatura no final do mês, normalmente, né? E aí o cara pagar até o dia 5, digamos assim. Então, é o custo da hora daquele momento, que não tem muito sentido, por exemplo, você alocar uma mão de obra de um determinado período no salário defasado ou de alguma coisa defasada, entendeu? Agora, obviamente, se o custo, se você está prestando serviço e tem venda de mercadoria agregada no negócio, entendeu? Aí você usa um dos dois critérios, tá? Te Perfeito, respondi, obrigado. Afonso. Respondendo, eu ia justamente colocar esse terceiro caso que você colocou aí, que não seria o caso de você como profissional de contabilidade vendendo seu tempo. Às vezes o seu serviço envolve insumos, né? E aí você tem um custo de insumo para embutir no teu custo de mercadoria vendida. Mas é muito difícil, porque na verdade seriam duas operações comerciais totalmente diferentes, entendeu? Uma, por exemplo, você tem base de cálculo de CMS, né? E tributação estadual, basicamente assim, se você está vendendo um insumo, e na outra você tem a base de ISS, que é da prefeitura e tal. Então é o seguinte, você tem que emitir duas notas com duas sistemáticas distintas. Então, por exemplo, quando envolve a mercadoria, né, você apura de acordo com as regras da tributação específica daquela mercadoria, com todos os códigos, com tudo NCM, CFOP, tudo daquela mercadoria, tá? E quando e o serviço que for agregado é a nota de serviço à parte, entendeu? Beleza, Afonso? Beleza, vamos lá. Tá, beleza. Gente, o que não ficar claro, vocês truquem na hora aí, tá? Rubens, Oi, bom dia. Posso fazer uma observação? pode? O Afonso falou sobre o ABC, né? Só para esclarecer o Afonso, que o ABC é contabilidade de custo, né? Que é envolvido mais nas indústrias, né? Não é o caso de uma empresa de venda de mercadoria. Mas você pode usar o ABC, assim, o pessoal fala muito mal do ABC, mas para efeito gerencial você pode usar, entendeu? Não tem problema. Tipo, né, você tem uma mercadoria lá que a comercialização dela
o cuidado da comercialização é maior, a rentabilidade é maior. Aí você tem mercadoria lá que é centavos, que é volume, não sei o que e tal. Então, você pode separar, né, diríamos assim, num critério similar ao ABC, para efeito gerencial, entendeu? Né? Porque... Eu acho que aí não tem inconveniente nenhum, não tem problema nenhum. Né? Só que, na prática, a gente faz muito isso, né? Por exemplo, tem um cliente que vamos supor, um cliente que te rende, sei lá, 1 milhão por mês. Outro cliente que te rende 100 mil, outro cliente que te rende 10 mil, obviamente que você aloca, como se fosse um sistema ABC, né, mão de obra específica. O que te rende 1 milhão, ele tem uma determinada necessidade de custo, por exemplo, né? O cara aqui, eu preciso desse aqui, esse aqui eu tenho que estar tratamento tributário em tal situação, blá, 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 né, nesse nível de conhecimento e tal. Então, você agrega o pessoal especialista ali para esse tipo de perfil e tal. Então, assim, mas isso é gerencial, isso não é transparente do ponto de vista contábil, né? Agora, esse sistema, o ABC, ele realmente custo, mas assim, custo aqui, né, a gente vai falar só ao passando. Vai ter, quando a gente for falar de contabilidade mais avançada, a gente vai falar de critérios de apropriação, né, custo direto, custo indireto, coisas desse tipo, né? Entendeu? Ô, Marcos, obrigado pela ajuda. Afonso, mais alguma coisa? Ô, gente, vocês já conhecem esse sistema de varejo? Custo de varejo? Vocês já ouviram falar nele? Conheço não, Rubão. Pois são as grandes redes que usam. E eu vou aproveitar essa planilha aqui que a gente está fazendo e exemplificar como é, que a Receita aceita que seja feito também, tá? Vamos lá voltar para a nossa planilha? Então, eu vou aproveitar tudo isso aqui e fazer o sistema varejo, tá? Varejo. A diferença do sistema varejo é que você leva em consideração qual a margem de lucro que você está tendo naquela mercadoria, tá? Então, assim, vou considerar aqui o que vale para mim, por isso que eu gostava de dar aula do escritório, tá vendo? Vamos lá, gente. Então, eu tenho aqui 16.400. Eu comprei quantas mercadorias? Eu comprei 150 mercadorias, tá? Eu vendi por quanto? Todas elas eu vendi por 250. Ok? Então, vamos lá. 250, 250, 250. Isso aqui também, 250. Tá? Então, vamos lá, gente. Quanto que eu apurei de venda? 27.500, tá? Eu tenho quantas mercadorias? Aqui 250 também. Eu tenho quantas mercadorias em estoque? Ok, então eu tenho 40 mercadorias em estoque, tá? Eu tive 150 mercadorias, eu comprei por 16.400. Então eu faço a divisão 16 por 400, tá? Para eu ter a média de quanto que é e multiplico por 40, que é a quantidade de mercadoria, tá? Eu estou dizendo que eu vou vender essa mercadoria por 10 mil. Então, eu tenho aqui. Eu estou tendo uma margem aqui de 43,7333333, tá? Então, vamos lá.
Então, esse aqui seria o meu custo final. Eu tenho 40 mercadorias a 4.300, tá? Então, é o seguinte, usando a mesma formulinha, estoque inicial mais compras menos estoque final, tá? No caso, eu tive 12.026, etc, 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 tá? Eu vendi, vamos fazer a prova dos 9? Eu vendi, não foi só 80 que eu vendi, não. Foi 80 mercadorias, tá? Igual. Eu pedi a concentração quando a mulher brigou ali, gente, brincadeira, viu? Não, não foi 80 aqui só que eu vendi, não, gente. Espera aí. Tá faltando esse 30 aqui, ó. Tá vendo? Eu usei a mesma média, o mesmo custo e cheguei a 12,026, tá? Vamos fazer o nosso CVM aqui, o nosso apuração do lucro. Eu vendi 27.500, o custo de mercadoria vendida 12.026, eu tive o lucro de 15.473, tá? Entenderam? Então, primeiro eu calculo eu tenho meu estoque final, esse estoque final eu apuro pelo inventário, tá? Multiplico pelo valor da venda e eu apuro meu estoque total, ok? E eu faço a apuração do custo que eu tiro, do custo que seria esse estoque final, tá? Então eu pondero o total de compras pelo total de custo, pelo total de mercadorias que eu tenho lá no final. Eu chego a um valor, faço a proporção, tá? Ou seja, eu divido o valor do custo pelo valor do estoque final, acho o valor do meu estoque final. Depois disso, eu apuro o custo. Ok? Entenderam a diferença, gente? Esse método ele é aceito pela Receita Federal também. Ok? Entenderam? A Rayane não entendeu. Então, gente, assim, basicamente, como é que é o custo de varejo? Eu tenho espalhado no Brasil inteiro, em 9 centros de distribuição, nas lojas, assim, tudo quebrado, eu tenho milhares de itens. Eu faço o inventário daquele valor do item, considero qual que é o valor da venda, o valor total da venda, tá certo? Então, beleza. Aí eu tenho o meu parâmetro total do meu estoque de saída, o valor de saída daquele estoque, tá? Aí eu pego quanto que eu comprei daquele estoque, calculo a quantidade, o percentual equivalente ao que eu tenho no meu último inventário. Então, aí eu vou ter um valor de custo daquelas mercadorias que constam no meu inventário, né, no meu sistema final lá. Aí é o seguinte, aquele seria o meu valor de estoque daquela data. Eu faço aquela operação de estoque inicial mais pelo estoque final para eu ter um valor de custo para poder contabilizar. Entendeu? Basicamente isso. Então, por quê? Porque tem empresa que não faz esse controle de médio, o tempo todo. Ele tem o controle das compras e tem o estoque final. Então, é essa proporção que a Receita aceita para efeito de lançamento, entendeu? É basicamente isso. É uma exceção para grandes varejos e para quem não tem controle. Ok? Beleza, gente? Até agora?
Sim, sim. Tá, beleza. Ok. Bom, gente, então vamos lá. Vamos continuar aqui agora. Tá. Tudo bem, porque é o seguinte, é como se você incluísse uma linha, vamos supor, de aquelas mercadorias do estoque, que estava a 250, vamos supor que eu passei a vender 260. No final, quando eu fizer a apuração, dá no mesmo, entendeu? Porque eu vou pegar sempre o valor do meu estoque no custo final. Para efeito de controle, eu posso lançar, por exemplo, a variação de preço, tá? Eu posso acrescentar lá, vamos supor que, que aquela variação de preço nas mercadorias que eu tenho lá de controle de saída, que deu R$100, por exemplo. Então, eu só coloco uma linha naquele meu controle de ajuste de preço. Mas, no final, eu vou ter lá, vamos supor, 40 unidades a 260, entendeu? Então, assim, não vai prejudicar seu cálculo, não. Entendeu? Ok? Gente, eu aconselho, todo o nosso curso eu trabalhei usando esse panfletozinho, esse gibizinho, tá? Que é Manual de Contabilidade Societária, tá? Então, assim, tá tudo aqui, tá? Tudo, ele discute passo a passo, esse aqui é meu livro de cabeceira de contabilidade, tá? Tem outros livros aí e tal, mas o que eu mais uso, de cima para baixo, baixo para cima, é esse daqui. Tá? Eu estou com edição antiga, né? Já tem outra edição aí, tá? Beleza? Bom, vamos lá, gente. Então, como eu falei com vocês, eu vou mostrar aqui para vocês alguns controles. Vamos voltar aqui. Então, nós já falamos sobre isso daqui, sobre apuração, tá? Beleza. Apuramos o resultado já. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns controles que são feitos no dia a dia, tá? Para vocês conhecerem. Por exemplo, eu tenho um caso aqui específico. Há muitos anos, em 2000 e pouco, eu montava componentes eletrônicos, tá? Então, eu montava aparelhos eletrônicos. Então, eu tenho aqui conector Ethernet, conectores. Então, a gente separa produto por produto. Isso aqui, quando a gente adquire, a gente tem aquela situação de matéria-prima, estoque de matéria-prima. Então, por exemplo, isso aqui seriam componentes eletrônicos de matéria-prima, tá? Que seriam considerados matéria-prima. Então, por exemplo, o que a gente faz? Imagina que, em determinado momento, eu, como gestor ou alguém do setor de produção, fale assim, olha, o estoque de matéria-prima, eu preciso de montar 100 unidades. Então, eu venho aqui, jogo 100 unidades. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um estoque de 200, tá? Se eu preciso de 100 unidades, eu não preciso adquirir mais nenhuma, tá? Então, veja bem, deixa eu evidenciar. Então, aqui, ó, para cada equipamento, eu sabia quanto eu ia precisar de cristal, tá? Quanto que eu ia precisar de diodo, os transistores, quanto que eu ia precisar de resistor, né? Quanto que eu ia precisar de capacitores, né? Eu tenho um indutor, quantas placas eu preciso fazer, tá? Quantas fontes eu precisaria, e as caixas, né? Que é o processo que eu comprava com terceiros, pezinho, parafuso, um acrílico que eu montava, e o custo da montagem, tá? Então, assim, a gente requisitava isso daqui, e isso saía de matéria-prima e iria para mercadoria em produção, tá? Então, assim, enquanto estava montando, o estoque de matéria, eu daria baixa, por exemplo, lá, de 100 conectores Ethernet. Então, eu daria baixa de 100 conectores e passaria isso daí para matéria-prima, o controle é do mesmo jeito, ou PEPs ou então o custo médio, tá?
Então, assim, aí eu tiraria do meu controle e passaria para um outro mercadoria em produção. Aí, enquanto estava no processo de montagem, eu sabia quanto que custava montar cada uma das unidades. Então, quando acabava de montar, eu já passava para estoque, mercadoria para revenda, entendeu? Então, é um processo mais ou menos assim: matéria-prima, né? Estoque em produção, né? Ou mercadoria em fabricação e mercadoria para venda, tá? Ok? Então, basicamente, eu tenho um processo aqui de custo. Nesse momento, eu transfiro para estoque. Eu não estou jogando em custo ainda, tá? No estoque, eu agrego o custo indireto, né? Por exemplo, a energia elétrica da fábrica, né? A mão de obra para fabricação, né? E outros insumos para fabricação, tá? E finalmente eu transfiro para a mercadoria para venda. Aí eu já não coloco mais nada, tá? E quando eu vender, que eu dou baixa. Então, o procedimento seria... E esse procedimento aqui seria como se eu estivesse finalizando. Mão de obra, gente... Quando a gente fala 220 horas... Rubem, me permite uma dúvida? Você levantou um ponto sim. super bacana que eu até enfrento lá na minha empresa, né? Enquanto você está construindo, um objeto, qualquer coisa que o valha, esse valor da mão de obra, dos insumos, ele não transita no resultado, né? Ele vai caminhando lá para estoque, né? Matéria-prima, o rateio da mão de obra, a luz, papapá. Na hora que eu vendo, eu baixo do estoque, aí sim ele me machuca o resultado, não é isso? Isso, exatamente. Sim mesmo. Porque é o seguinte, gente, por exemplo, eu vou mostrar aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é 220 horas? 220 horas, na verdade, você trabalha semanalmente 44 horas, ok? Então, você pega e divide 44 por 6 e multiplica por 30. Dividido por 6, né? E multiplicado por 30. É dessa forma que dá. Aí, se você me perguntar, Rubem, como é que faz com relação a 12 por 36? Aí a conta é um pouquinho mais complexa, tá? Vamos supor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Vamos completar 2 semanas. Na segunda-feira ele trabalhou 12, tá? Na terça-feira ele folgou, na quarta-feira ele trabalhou 12, na terça ele folgou, na sexta trabalhou 12, no sábado folgou, no domingo trabalhou 12, folgou, trabalhou 12, folgou, trabalhou 12, folgou, trabalhou 12 e folgou, tá? Então é o seguinte, na primeira semana, que vai de segunda a domingo, ele trabalhou 48 horas semanais, tá? Aqui ele trabalhou 36. Eu somo esses dois, ok? Eu tenho 84 horas e divido por 2, né? Porque foram 2 semanas. Então, eu tenho 42 horas. Aí, 42 dividido por 6 vezes 30. Então, o cara que trabalha 12 por 36, ele trabalha 210 horas. Por que eu estou falando isso? Se o cara tem um salário de 3 mil reais, por exemplo, se ele trabalha 44 horas, você divide por 220, tá? Eu tenho aqui o valor da minha hora de trabalho, tá? Por 210, eu tenho essa diferença aqui, tá? Vamos supor, em abril agora, nós temos... Vamos supor que para cada
processo de fabricação, para cada plaquinha lá que eu tinha, o cara gastava 1 hora para montar. Então, se é 1 hora, né? Vamos colocar aqui mais ou menos aqui, 1 hora, tá? Igual a vezes 1 hora, tá? Então ele gastava 1 hora naquela placa. Eu tenho que achar o proporcional, porque você já deve ter ouvido falar um negócio chamado descanso semanal remunerado, tá? Então é o seguinte, vamos supor o mês de abril agora. Nós temos 4 domingos, por alto, depois quem quiser pode conferir, e um feriado. Então o cara tem direito a 5 descansos no mês. Então você pega, divide. Então, por exemplo, para ficar fácil, no mês eu tenho 25, eu tenho 30 dias. Se eu tenho 5 descansos, eu tenho 25 trabalhado, tá? Então eu divido isso aqui por 25 e multiplico por quanto que ele tem de descanso, tá? Então, ou seja, naquela placa só de mão de obra, só de remuneração, ele teria R$16, ok? Aí você coloca os encargos, tá? Férias, 13º salário, FGTS, não coloca os 40%, que não pode, e o encargo do INSS que você tem, né? Então, basicamente, a formação seria essa. Um erro que muita gente comete é isso aqui, ó. Você calcula o 13º salário. Fechou, tá? Aí a pessoa calcula o 13º salário, a férias, assim, ó, dividido por 12 vezes 1/3. Tá? Isso aqui tá errado, gente. Porque o cara só tem direito a 1/3. Porque se você já está calculando mensalmente, então ele já tem um mês. Então a pessoa não tem 14 salários por mês. Ela tem por ano. Ela tem 13 salários mais 1/3 de um mês. Tá? Basicamente, esse é um dos erros. Então, essa forma de você agregar a mão de obra, tá? E aí é o seguinte, os demais custos que você segrega quanto tempo que a pessoa gasta para poder montar todo o processo de plaquinha. A fábrica foi usada por sei lá, 100 horas. Então, é o custo da fábrica por 100. O resto é despesa. Tá? Se, por exemplo, o cara é contratado para montar 200 plaquinhas, ele montou só 100, então os 100 que ele montou, que ele usou, entra no estoque. A diferença, por exemplo, o cara teve auxílio, não trabalhou diretamente na fábrica, então aí é despesa, entendeu? Basicamente é isso, tá? Ô, gente, alguma dúvida, sim, alguma coisa assim, algum comentário adicional? Estoque, o entendimento geral do estoque, da movimentação é simples. O que atrapalha no dia a dia são exatamente os controles que a contabilidade tem que ter por tipo de estoque, por venda, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também um sistema de apuração. Deixa eu ver se está aqui. Apuração de ICMS, tá? Olha só. Apura todas as entradas, valores contábeis, operações que têm crédito do imposto, operações sem crédito do imposto, né? Outras operações, tá? E apura o valor total do imposto. Tá? Basicamente, isso seria um resumo da apuração do imposto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. É o mesmo critério, dependendo da natureza, tá? Que esse aqui já seriam operações com débitos. Então, assim, basicamente, esse tipo de controle. Então, a pessoa teria R$10 mil, a empresa aqui no caso, teria R$10 mil a recolher de ICMS e tinha 16 de crédito, né? Ela usou os 16 aqui. O total de débito, 26, menos os 16 que ela usou lá. Então, basicamente, olha só, aquilo que eu falei uma vez para vocês. Existem operações que não têm crédito. Substituição tributária, por exemplo, que já foi pago lá na fonte. Por exemplo, o total de compras
foi 219, total foi 219. Mas ela só poderia aproveitar de imposto R$8.000. Aliás, R$16.000 no total, né? Entendeu? Que foi creditado. Olha, você vê que de 178 foi creditado 12 só, né? E aqui, por exemplo, ó, foi creditado só 1.900, né? Que não teve crédito, não pôde aproveitar porque foi devolução de mercadoria, e assim vai. E aqui a apuração total dela, os valores de venda 498 mil, né? E aí a base de cálculo de cada um. Então, toda vez que você for fazer um valuation, alguma coisa assim, sempre peçam esse registro de apuração do ICMS, para você ter noção de qual a proporção da venda que a empresa utiliza, na média, entendeu? Nesse caso aqui, era 7%, 7 a 12%, dependendo da operação, entendeu? Gente, alguma coisa? Algum comentário adicional? Beleza. Então, gente, basicamente é isso, tá? Não tem muito mais o que se falar, quer dizer, tem, mas assim, seria num processo mais avançado, a gente falaria sobre apropriação de custo, tá? É isso. Muito obrigado a participação de todos, né? Sábado que vem, a gente vai falar sobre a análise de balanço, mas de time de futebol. Como eu falei, assim, com foco no fluxo de caixa, que é uma vertente, assim, que vai ganhando mais espaço à medida que o tempo vai passando, porque é uma demonstração que entrou em vigor em 2009, então ainda é um pouco utilizada, né? Não é tanto utilizada assim. Tem muita gente que tem medo dela, mas não é para ter medo não, gente. Ela é difícil de fazer, ela para você montar, não é simples, você tem que ter... eu vou montar aqui, você tem que ter o razão, você tem que acompanhar o lançamento não é simples, né? Eu lembro que quando eu era auditor, normalmente era o supervisor que fazia o DOAR, que antecedeu esse fluxo de caixa, né? Que era um demonstrativo um pouco mais complexo, né? E o fluxo de caixa segue a mesma coisa. Então, a gente vai analisar muito com foco nesse demonstrativo. É interessante, eu acho legal, né? A gente debater, assim, esses aspectos, né? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Hoje foi mais prático, né? E a gente se vê sábado que vem, tá bom? Tudo de bom, gente. Bom final de semana. Obrigado. Bom fim de semana para você, Rubão. Um abraço. Amanhã, Obrigado, pessoal. Aqui, quem vai fazer o merchan de amanhã? Vai fazer. Eu esqueci de colocar no meu último slide. O que nós vamos ter amanhã, gente? 8 horas. Finança comportamental, né? O Ronaldo DK. Decax. Tá, beleza. Gente, como sempre, todos os nossos encontros de domingo são imperdíveis, né? E é isso aí. Vamos lá, sábado que vem, no mesmo bate-horário, não sei se no mesmo bate-local, por algumas razões operacionais, mas nós estamos aí, tá bom? Um abraço. Obrigada, Rubem. Bom dia. Bom, cara. Obrigado. Fim de semana aí. Um abraço. Obrigada, Obrigado, Rubem. pessoal. Arrasou. Tchau, tchau. Falou. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau. A gente tem não sei quem que tá como host aí. O Edson tá aqui, vai ter saído de repente. Acho que sai todo mundo, Pina. Depois a gente entra de novo, que tal?
Vai, pode ser. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia. Bom dia, Isa. Vamos encerrar chat? A gente entra de novo? Melhor sair e entra de novo, melhor. A gente vai sair, então? Não entendi, gente. Não precisa sair, gente. Não, gente, não é só... Fecha o live do Vamos dar YouTube. tchau pro Davi. Eu acho que ele... O Marcelo consegue derrubar ele. Quer que eu derruba aqui? Acho que eu consigo também. Deixa eu ver. Gente, a gente está no YouTube. Ainda. Aí só o Marcelo mesmo.